A frente de onda é como se a própria palavra dá a entender, é uma frente, alguma coisa que está chegando de frente para algum lugar. E é uma superfície em geral. Se eu, aqui faltou um espaço, né? Se eu represento a minha onda de uma forma bidimensional, a frente de onda não é uma superfície, e sim uma reta, um segmento de reta. Agora, se eu penso num feixe de ondas, ele vai ser uma superfície. E essa superfície ela é perpendicular ou ortogonal à direção de propagação das ondas. E a direção de propagação das ondas são, no caso da luz, os raios luminosos. Então, como é que isso aqui funciona? Imagina o seguinte. Vamos colocar aqui uma seta que representa um raio de luz. Tá? Os raios luminosos, eles não acontecem assim avulsos, eles chegam à luz de um maciço, né? Eles chegam de galera, a luz não vem só um raio de cada vez, mas a gente acaba representando só alguns raios nos nossos exercícios, principalmente os raios notáveis, que obedecem aquelas regrinhas, né? Mas em geral, chega um monte de raio de luz. Neste caso aqui, o que seria a frente de onda? A frente de onda são superfícies perpendiculares a esses raios. Neste caso aqui, o raio está indo na horizontal, a frente de onda seriam traços na vertical. Então, ele tem uma certa periodicidade em que ele se repete, eu já vou falar sobre isso. Vou colocar aqui a cada 2 quadradinhos. Essas frentes de onda são esses traços azuis. Então, se você imagina um objeto que vai ser iluminado por essa luz, uma pessoa, por exemplo, a frente de onda, seria a fachada aqui, digamos assim, da onda que está vindo em direção a essa pessoa aqui. Tá? E a luz o raio de luz é a direção em que ela segue. Eu falei que ela tem uma distância aqui. Que distância é essa? Tem a ver com o caráter ondulatório. Apesar da gente representar a luz como raios, a gente sabe que no fundo ele tem uma certa periodicidade aqui. E essa periodicidade ela acontece no tempo e no espaço. A periodicidade no tempo tem a ver com a frequência, quantas oscilações por segundo os campos elétricos e magnéticos realizam por tempo. E no espaço é a distância entre um morrinho e outro morrinho. Tá? Então, quando que essas frentes de onda são emitidas? Essas frentes de onda, digamos que aqui eu tenho um tempo t, quando eu tenho essa frente de onda. E passou um certo intervalo de tempo, de forma que eu tenho uma diferença aqui de percurso, daqui até aqui, de ΔS. Tá? E eu sei que as ondas elas viajam com uma certa velocidade de propagação, que depende do meio, né? Tem uma certa velocidade v. Qual que é a relação de ΔS com o t e com o v? Ora, ΔS vai ser igual a v vezes o ΔT. Agora, qual que é o intervalo de tempo entre uma oscilação que gerou uma frente de onda e outra oscilação que gerou outra frente de onda? É um período de oscilação, que é o t maiúsculo. Então, o meu ΔT é o período de oscilação. Portanto, eu posso dizer que essa distância entre duas frentes de onda é igual a v vezes o período. Mas qual que é a relação entre período e frequência? Período é igual a 1 sobre frequência, né? É o inverso do outro. Portanto, eu posso dizer que aquela distância ΔS é igual a v vezes f. Desculpa, v sobre f. V sobre f. Será que isso eu consigo associar com alguma propriedade da ondulatória? Lembra que a equação que associa velocidade de propagação, frequência e comprimento é essa daqui, ó. Velocidade é igual a frequência vezes o comprimento de onda. Portanto, quando eu pego v sobre f, eu vou ter o próprio comprimento de onda.
Portanto, o que eu consigo associar aqui? Que a distância entre duas frentes de onda é igual ao comprimento de onda. Então, a gente consegue associar a geometria à ondulatória. Então, toda vez que você tem essas frentes de onda, essas distâncias entre essas superfícies serão sempre igual a um comprimento de onda, ou seja, a distância entre dois máximos da onda. Alguns livros chamam de crista, tá? Eu acho feio esse nome. Mas há dois pontos de máximo aqui, ou dois pontos de mínimo, tanto faz. Neste caso, ele é relativamente simples, porque eu estou pegando uma situação onde as ondas, os raios, aí, as direções de propagação são paralelos e são retilíneos. Agora vamos pegar uma fonte pontual de onda. O que é uma fonte pontual? É um ponto, como diz o próprio nome, e esse ponto é uma fonte. E se ele é um ponto, ele emite ondas para todas as direções. Então, ele vai emitir onda para cá, pode ser, por exemplo, uma lâmpada acesa. Ele vai emitir ondas luminosas. Ou pode ser um alto-falante, que vai emitir ondas sonoras. Então, ele vai emitir ondas nessas direções, para todas as direções. Então, não são mais direções paralelas entre si. Neste caso aqui, como que você acha que vai ser o formato da frente da onda? Aquilo que chega até o objeto iluminado ou até o ouvido que detecta esse som. Qual que vai ser o formato disso? Aqui eu estou representando bidimensionalmente, mas também tem flecha saindo aí do plano, do celular ou do computador onde vocês estão vendo a aula, e entrando também. Qual vai ser o formato da frente de onda? Vão ser círculos, né? Se você jogou uma pedrinha na água, o que está se propagando é o raio do círculo, né? E você vai ter círculos. Se for um caso tridimensional, você vai ter esferas. Então, as frentes de onda são esferas. Então, se você acende uma lanterna, por exemplo, uma lâmpada, a frente da onda luminosa são esferas concêntricas. Ou, se você joga uma pedrinha na água, esses círculos concêntricos, o que eles representam, aqueles círculos? São pontos da superfície da água onde a altura da água está um pouquinho mais elevada, é uma subidinha. E essa região entre os círculos na água representa o quê? Uma região de depressão. Ou seja, se você pudesse ver o perfil disso, se você pudesse colocar o olho bem na linha d'água, você veria aqui uma ondinha subindo, descendo, subindo, descendo, subindo e assim por diante. Só que você não consegue ver, né? Porque isso aqui está perpendicular ao plano que você está olhando essa imagem. Então, ele está saindo desse plano, entrando nesse plano, saindo do plano, entrando no plano. Até vou apagar essa cobrinha aqui que eu desenhei. Não sei se vocês conseguem associar isso. Este é um ponto de máximo, este é um ponto de mínimo. Este é um ponto de mínimo, este é um ponto de máximo, este é um ponto de mínimo, este é um ponto de máximo. E assim por diante. Tá? Então, se você acende uma lanterna, você vai ter essas esferas aí que são as frentes de onda luminosa. Essas esferas, elas aumentam o raio dela, não é estático. Isso aqui está aumentando a velocidade. A velocidade com que o raio aumenta é a velocidade de propagação da onda. Se eu estou falando de uma onda luminosa, essa velocidade é o c minúsculo, né? Que é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Se eu estou falando de uma onda sonora, a velocidade com que esse raio aumenta, como se fosse uma bolha de sabão inchando, né? Essa velocidade é a velocidade do som. Se eu estou falando de uma onda na água, essa velocidade é a velocidade de propagação das ondas na água, que é a velocidade com que o raio aí vai aumentando. E a distância entre duas esferinhas consecutivas não é o raio da esfera vai vir até a fonte pontual, isso é o comprimento de onda. Isso aqui vai ser muito útil quando eu for explicar ondas sonoras, porque onda sonora é exatamente isso, a gente tem que pensar nela tridimensionalmente. Então, o comprimento de onda é a distância entre essas esferas consecutivas, a velocidade da onda é a taxa com que o raio dessas esferas aumenta,
E a frequência, o que seria? Essa fonte sonora, ou fonte luminosa, ou fonte de ondas, de uma forma genérica, é alguma coisa que tem que estar oscilando no tempo. Se for uma onda luminosa, eu tenho alguma carga elétrica, alguma coisa aqui chacoalhando, muito rapidamente, muitas vezes por segundo. Se for uma fonte sonora, eu tenho, sei lá, um alto-falante, cujo diafragma do alto-falante fica tremendo, fica vibrando. Se for uma pessoa gritando, por exemplo, a voz dela é uma onda sonora, eu tenho ali as pregas vocais tremendo, ali a laringe dela, uma membrana que fica tremendo, vibrando o ar dentro daí do aparelho, da cavidade bucal dela, amplificando o som. Então, alguma coisa tem que estar chacoalhando aqui no meio para gerar uma onda. Tá? E a intensidade com que isso aqui fica chacoalhando, tremendo para cima e para baixo, o número de vezes por segundo que isso aqui chacoalha é a frequência da onda. A frequência é o número de oscilações por segundo. Mas não só lá no meio, todos os pontos vão chacoalhar. Se você puder olhar só um pontinho aqui, ó, você vai ver que esse pontinho vai subir, depois ele vai descer, depois ele vai subir de novo, depois ele vai descer de novo. E essa frequência em que esse ponto sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, é a mesma frequência com que a fonte sonora sobe e desce. Tenho aqui uma torneira, e essa torneira está gotejando. Então, ela está soltando umas gotinhas. Portanto, eu deixei bem em câmera lenta aqui. O ponto onde a gotinha cai na água faz com que esse pontinho da água fique tremendo para cima e para baixo. Então, é uma oscilação. Aquela história, se o oscilador harmônico tivesse isolado do universo, se ele não interagisse com nada, eu teria uma única oscilação aqui. Mas ele interage, as partículas de água interagem entre si. Portanto, você vai ter essas ondas que estão crescendo, nesse caso aqui são círculos que estão aumentando. A velocidade com que ele aumenta é a velocidade de propagação da onda. Só que se a gente olhasse ele de perfil, digamos que eu conseguisse virar isso. Aqui é legal que dá para ver. Ó. Vamos virar esse tanque de perfil. Ó. O que a gente vê? Aqui é o ponto onde a gota cai na água, está tremendo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Então, ele tem uma certa frequência. Agora, se eu pego... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tem uma trena aqui. Se eu fixo só num ponto aqui, ó, você vê que este ponto aqui, ó, ele está subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Então, eu tenho vibração em todos os pontos. Então, o número de vezes em que cada ponto sobe e desce por segundo é a frequência, que é a mesma frequência em que caem as gotinhas aqui. Por outro lado, se você pega e você mede essa... Deixa eu dar um pause aqui. Ó. Essa distância entre um morrinho e o próximo morrinho, que nesse caso está dando 2,2 centímetros e meio aproximadamente, esse é o comprimento de onda. Mesmo que ela continue se propagando, ó, ele continua sendo o mesmo. Ó. Eu meço aqui, ó, eu vou acompanhando, ele continua sendo 2,5. Que naquela configuração vista de cima, do topo, é a distância entre dois círculos concêntricos. É o comprimento de onda. Tá claro isso, gente? Muito importante a gente poder generalizar uma onda unidimensional em formato de cobrinha para uma onda bidimensional e até tridimensional. Com essas, se ficou claro isso para vocês, a gente vai conseguir tratar alguns fenômenos ondulatórios, seja de onda mecânica, que é o som, na maioria das vezes, a gente trata como onda mecânica, ou a luz, que é uma onda eletromagnética. Tanto um quanto o outro são ondas, o que muda é o tipo de energia que se propaga através dessas ondas. A gente consegue tratar alguns fenômenos. Para isso, eu preciso associar esse conceito de frente de onda com um negócio chamado princípio de Huygens. Huygens é em homenagem aí a um físico alemão. Como que a gente consegue prever a maneira como que a partir de uma frente de onda eu vou gerar outras frentes de onda? Não sei se ficou claro a questão aqui que nós estamos colocando. Imagine que eu tenho uma frente de onda de um jeito meio loucão. Uma frente de onda que ela é assim, ó.
Se ela é assim, ela é sempre perpendicular à direção em que a onda se propaga, significa que eu tenho a direção de propagação das ondas nesse instante, mais ou menos assim, ó, sempre perpendicular, né? Quer dizer que as ondas estão se propagando desse jeito meio esquisitão aqui. Sei lá, imagine uma onda do mar aí chegando, formando essas, essas partes mais avançadas e essas partes mais recuadas aqui. Então aqui fica um pouco mais difícil de prever o que vai acontecer depois, porque não é uma figura simétrica, né? Como são as esferas. É uma coisa um pouco mais loucona. Então o princípio de Huygens é uma forma gráfica da gente conseguir prever o que vai acontecer a partir daqui. Como que essa onda vai continuar se propagando e como que vai ser essa mesma frente de onda passado algum tempo, passado um período de oscilação. Então a ideia é o seguinte, Huygens fala para a gente o seguinte, a frente de onda você deve tratar ela como se fossem várias fontes pontuais, como se tivessem como se, tá? Não é que tem. Como se tivesse vários pontinhos em cima da frente de onda que se comportam como novas fontes de onda, se fossem fontes de onda secundário. Só que pontual. A fonte de onda pontual forma frentes de onda, que eu vou fazer em vermelho aqui, que são círculos ou esferas, se for tridimensional, né? Então vai formar isso aqui, ó. E elas vão crescendo. Qual vai ser a nova frente de onda? Não vai ser todas essas linhas vermelhinhas que eu estou fazendo. Passado um intervalo de tempo igual a um período de oscilação, a superfície que tangencia todas as frentes de onda secundárias, que neste caso são essas em vermelho, vai ser a nova frente de onda. Ou seja, alguma coisa mais ou menos, que eu vou fazer óbvio a mão livre aqui, mais ou menos assim, ó. Essa vai ser a nova frente de onda. Opa, peraí, deixa eu fazer de novo. Entenderam? Então aqui eu já enunciei o princípio de Huygens para vocês, vou escrever só aqui para ficar mais claro. Tá aqui, princípio de Huygens. Escreve Huygens. Cada ponto de uma frente de onda atua como se fosse uma nova fonte de onda pontual. O formato da frente de onda após um período de oscilação será a superfície que tangencia todas elas de ao mesmo tempo. Então vamos pegar o caso aquele mais simples, que é quando você tem as frentes de onda assim, ó. São linhas verticais. Então eu tenho essas frentes de onda aqui, que corresponde a uma propagação 1, 2, 3, 1, 2, 3, que corresponde a uma propagação linear, né, paralela de ondas. Isso, no sentido da onda, seria um máximo, um mínimo, um máximo, um mínimo, um máximo, um mínimo, e assim por diante. Essa distância aqui, concluímos que é igual a 1 comprimento de onda. E aí você trata essa frente de onda aqui como se fossem várias novas fontes de onda pontual. Eu vou colocar só algumas, tá? São infinitas. Uma linha são infinitos pontos, né? Vou colocar alguma aqui, alguma aqui, alguma aqui. E aí eu sei que isso aqui vai gerar ondas mais ou menos assim. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Espera aí que as habilidades do desenho aqui são importantes. Tá.
esse é desse, esse é desse, essa daqui é aqui, vamos fazer mais essa. Portanto, a superfície, deixa eu só ajeitar aqui que ficou meio esquisito. A superfície que tangencia todas essas ondas vermelhinhas, óbvio que a onda não vai ficar assim, vai ser só uma. Qual vai ser? Uma nova superfície em linha reta, que é essa aqui. Ó. Então, ela vai tangenciar todas essas superfícies vermelhas, que eu estou chamando de onda secundária, ao mesmo tempo. Pode parecer bobo, mas a partir desse princípio quase que intuitivo, então a partir desse princípio, que é o princípio de Huygens, que ele é meio intuitivo, a gente consegue descobrir algumas propriedades aí de fenômenos ópticos. A começar, tem uma propriedade muito interessante, que é a propriedade da refração. Para isso, eu separei um videozinho aqui no YouTube. Eu espero, como eu já tinha carregado ele, eu espero que eu consiga mostrar aqui. Acho que vai dar, sim. Então, eu vou tirar o áudio. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o princípio de Huygens. Algumas coisas são bem interessantes, que dá para mostrar aqui graficamente. Imagine que as ondas são interrompidas aqui por um obstáculo, mas eu deixo uma fenda. Essa fenda aqui, ele vai atuar como se fosse uma fonte pontual, porque é como se todos os outros pontinhos que constituem a frente de onda, eles morressem quando fosse interceptado, e a partir daqui eu tenho uma propagação de uma onda pontual. Então, isso daqui é uma representação bastante clara do que é o princípio de Huygens. Agora, vamos pensar na refração. Lembra da refração, que vai dizer que a luz se desvia? Então, aqui eu tenho um raio de luz. Agora, esses traços não são o raio, eles são a direção perpendicular ao raio de luz. E ele está vindo de uma região menos refringente para uma região mais refringente. O que vai acontecer quando essa frente de onda encostar na interface? Ela vai atuar como uma fonte pontual. Esse pontinho aqui, ó, onde ele encostou na interface, vai ser uma fonte de ondas circulares. Isso vai acontecer ininterruptamente, gerando novas ondas. Qual vai ser a nova frente de onda? Deixa eu dar um pause aqui. A nova frente de onda vai ser uma superfície que tangencia todas as frentes de ondas secundárias, que nesse caso são os círculos. E quando a gente evidencia essas tangentes, essas superfícies tangentes, o que a gente consegue perceber? Uma linha reta, só que inclinada. Portanto, quando a gente faz aqui a direção de incidência, ela vai sofrer um desvio. Ela estava vindo aqui na horizontal e agora vai passar a vir aqui um pouco mais inclinada para baixo, que é a própria lei de refração. Então, a partir do princípio de Huygens, a gente consegue aí encontrar. Então, ele fez vários traços que demonstram, então, o desvio da luz. A difração eu vou escrever de uma forma bastante intuitiva, mas talvez não tão precisa. Mas eu acho que vocês vão entender. É o fenômeno que confere às ondas a propriedade de desviar dos obstáculos. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você está dentro de uma sala. E para facilitar um pouco a nossa analogia aqui, vamos supor que essa sala tenha paredes de isolamento acústico perfeitas. Para vocês não
imaginarem que o som está atravessando a parede. O som atravessa sim as paredes, algumas com mais dificuldade, outras com menos, mas existem paredes que conseguem isolar muito bem. Só que a porta está aberta e você está aqui dentro. Se uma pessoa aqui fora grita e a porta dessa sala com isolamento acústico estiver aberta, você vai ouvir ela. Vai chegar ondas até você. Aí você pode se perguntar, como que você está conseguindo ouvir essa pessoa se na direção de propagação dessa onda até você, ela teve que passar por uma barreira acústica, uma barreira que, teoricamente, não permite que a onda passe. Aí você pode pensar assim, mas tem essa porta aqui, nós vamos colocar a porta em outro lugar. Aqui, por exemplo. Então, como que essas ondas que vão se propagar de uma forma circular no início, esses círculos vão ficar com um raio cada vez maior? Eu justifiquei para você quando o raio se torna muito, muito grande, isso aqui é praticamente uma linha reta, né? Lembra que a gente falou disso? Um círculo de raio infinito, teoricamente, é uma linha reta. Então, isso aqui vai ficando cada vez mais próximo de uma reta. Chega aqui, está praticamente uma linha reta. Vou fazer de azul aqui. Então, as frentes de onda chegam aqui. Como que você vai conseguir ouvir essa onda? Devido à propriedade de difração. Devido ao fato do princípio de Huygens assumir que uma frente de onda são vários pontinhos, fontes pontuais de ondas, quando ele intercepta essa parede, a maioria desses pontinhos vão morrer. Eles não vão mais conseguir emitir ondas, a não ser esse daqui. Esse safadinho aqui vai escapar, porque ele encontrou a porta aberta. E quando ele chegar aqui, ele vai funcionar como uma nova fonte de ondas pontuais, a única que vai sobreviver. E com o passar da sua propagação, isso aqui vai se tornar quase que uma onda em linha reta, uma frente de onda em linha reta, se propagando desse jeitão aqui. E aí vai poder atingir todos os cantos da sala. Em outras palavras, as ondas fazem curvas. As partículas, quando você lança uma partícula, não faz curva. Então é isso que permite que o som desvie dos obstáculos, não só o som, as ondas do mar também. A propriedade de difração. E a gente entende a difração assumindo o princípio de Huygens. Tá? Então, eu tenho aqui algumas imagens bastante interessantes que eu separei previamente para vocês, de ondas no mar fotografadas do alto. Então, aqui você vê, aqui tem um quebra-mar, aqui, acho que é uma estrada. E nessa região aqui você vê uma bagunça, tá vendo? O que é essa bagunça aqui? É porque tem tanta onda misturada, tem onda que chegou aqui e depois voltou, aí tem onda que veio desse lado, aí tem onda que veio desse outro lado, tem onda de tudo que é tipo aqui, e essa zona aqui, essa confusão, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é o resultado das inúmeras interferências entre elas. Quando eu passo por essa barreira, esse obstáculo, é como se sobrevivesse só uma fonte de onda pontual. Pode até ter mais de uma, mas eles estão muito paralelos. E aí você tem aqui uma propagação de uma fonte pontual de ondas no mar. Então, veja, se as ondas se propagassem em linha reta, uma pessoa aqui, nadando aqui nessa parte da água, digamos, ela não sentiria onda nenhuma. Mas devido ao fato de existir essa propagação nessa direção devido à propriedade de difração, ela vai ter sim alguma ondulação que vai balançar ela para cima e para baixo. Vamos ao próximo exemplo. Aqui, essas palavras aqui é porque é uma imagem com direito autoral, tá? Mas eu peguei ela do mesmo jeito.
Então fica o crédito aí para o Roberto Lo Sávio. Muito boa sua foto, Roberto. Aqui você também tem um quebra-onda aqui, uma barreira. Você tem aquela mesma situação, só que aqui tirado de uma forma um pouco mais em perspectiva, e você vê que você tem algumas... Aqui é interessante que você consegue até ver a região onde as ondas estão aproximadamente planas chegando aqui, né? Deixa eu fazer em vermelho. Então, consegue ver aqui uns traços em linha reta? Então aqui você consegue ver aproximadamente as frentes de onda plana. Provavelmente são as que chegaram aqui e estão voltando. Porque todo obstáculo ele gera um pouco de refração, mas também um pouco de reflexão. Aqui elas começam planas, mas essa planicidade vai se perdendo, ela vai adquirindo uma certa curvatura. Aqui, aqui. Aqui ela ainda é plana, tá vendo que ela é plana aqui? E com o tempo isso aqui funciona, essa abertura funciona como se fosse uma fonte de ondas pontuais e as frentes de onda são curvas. Então eu agradeço ao Roberto Lo Sávio por essa bonita imagem. Vamos para a próxima. Aqui um caso análogo, aqui são vários obstáculos, né? Que você consegue ver as ondinhas aqui se propagando. Aqui também é uma imagem muito bonita. Essa confusão aqui que você vê nessa região, tá? Isso daqui é o efeito de muitas ondas acontecendo ao mesmo tempo. E aí tem um fenômeno chamado interferência. Interferências múltiplas. Mas você consegue filtrar só algumas, e aqui você tem como se fosse fontes de onda pontuais, todas elas fazendo essa arquitetura aqui. Isso acontece para as ondas na água, para as ondas no ar, qualquer tipo de onda. Aqui já falar da polarização. Se você tiver interesse, eu tenho um artigo, eu não, né? Eu encontrei um artigo na internet de 2011. Digita lá no Google Teaching Waves with Google Earth. Então ele pega e seleciona várias imagens do Google Earth, onde dá para ver esses fenômenos aqui. Aqui tem uma bem interessante, que é um navio, e tanto a popa quanto a proa do navio funcionam como fontes pontuais de ondas. Tá? Então tem uma olhadinha bem interessante, esse artigo está em inglês. Aqui também tem uma coisa bacana, que à medida que a profundidade vai diminuindo, à medida que você vai se aproximando da praia, é como se você estivesse entrando num meio mais refringente. A velocidade de propagação diminui. E se a velocidade de propagação diminui, o comprimento de onda diminui. Então você vê aqui que a distância, aqui eu não vou conseguir escrever em cima, mas a distância entre essas ondas ela vai se acumulando, ela vai se aproximando. Enquanto aqui, quando eu estava mais em alto mar, essa distância era maior. Tá? Então a gente falou disso também, né? Que muito bacana essa lancha aqui, isso aqui é em Londres, é o rio Tamisa. À medida que essa lancha que gera as ondas e as ondas batem aqui no navio, ele mostra como ele pode atuar como sendo um espelho, né, refletindo algumas delas. Mas enfim, dê uma olhadinha bem interessante, só procurar no Google lá, Teaching Waves with Google Earth. Você consegue baixar ele de graça, porque ele está num repositório público lá chamado Archive. Tudo bem? Para a gente finalizar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma segunda coisa. Vamos voltar, tudo que eu desenhei aqui. Ao invés de ser uma pessoa gritando, vou voltar todo... Ah, não consigo voltar o meu desenho aqui. Não consigo. Eu teria que voltar tudo que eu fiz. Então, eu vou apagar mesmo.
Só que ao invés de ser uma pessoa gritando, que gera ondas sonoras, é uma lâmpada brilhando, que gera ondas luminosas, ondas eletromagnéticas. É tudo onda, né? Você vai ter ondas luminosas, as frentes de onda vão ser essas esferas. Aí você é uma pessoa aqui. Pergunto para vocês. Se fosse uma pessoa gritando, você ouviria o som dessa pessoa. Mas é uma lâmpada brilhando. A pergunta que eu faço é, você consegue enxergar a lâmpada estando aqui atrás da parede? Não, né? Não consegue. Por que não consegue? Porque essas ondas, elas não vão conseguir fazer o que a onda sonora fez, que é essa difração que permitiu ela se desviar e chegar até você. Porque eu vou ter aqui um feixe de raios luminosos que vão passar direto, vão só iluminar essa região da parede diretamente frontal à porta que está aberta. Então, eu vou gerar uma mancha luminosa aqui, se for uma lâmpada bem forte, e só. Essa luz não vai se propagar. Então, as frentes de onda vão continuar sendo essas linhas retas aqui. Será que ela não difrata? Então, será que a difração é só uma propriedade de ondas sonoras? Não, ela difrata. Ela acaba adquirindo uma certa curvaturazinha. E ela acaba abrindo um pouquinho. Mas esse pouquinho é tão pouquinho, que você quase não vê. Você não vai conseguir enxergar, você não vai ser iluminado por essa lâmpada estando aqui. Ao contrário do som que lhe atingia. E por que isso acontece tão diferentemente? Essa é a parte mais importante aí da parte de difração que eu gostaria que vocês mantivessem na cabeça. O fenômeno da difração só é relevante quando a dimensão dos obstáculos, no caso a porta aberta, o que ele tiver que desviar, né? O que a luz tem que desviar, o que a onda tem que desviar para acontecer a difração. Então, quando a dimensão dos obstáculos forem da mesma ordem de grandeza que o comprimento de onda. E o que acontece? A luz tem um comprimento de onda muito pequenininho. Então, para que a luz difrate, eu tenho que ter obstáculos, ela vai conseguir desviar de obstáculos muito pequenos. De que tamanho? Da ordem de nanômetros, da ordem de tamanhos aí de alguns átomos, e não de uma porta aberta. Já a onda sonora, ela tem dimensão, comprimento de onda sonora de alguns metros. Então, uma pessoa, uma cadeira, uma porta aberta, uma janela tem ordem de grandeza de alguns metros, ou, sei lá, meio metro, mas dessa ordem de grandeza. Então, a onda sonora, o efeito da difração da onda sonora é muito mais relevante para o nosso dia a dia do que a difração de ondas luminosas. Você não vê a luz fazendo curva, atingindo pontos onde que ela tem que desviar do objeto, porque esses objetos são muito grandes. Então, só para a gente fazer uma continha aqui, vamos ter uma ideia qual que é o comprimento de onda sonora. A gente ainda vai falar de ondas sonoras essa semana, mas só para antecipar, a velocidade do som ela vai depender de algumas características do ar, tá? Não é um valor fixo, mas ela é em torno de 340 metros por segundo. Isso vai depender se o ar está quente, se o ar está frio, se o ar está mais rarefeito, se a pressão está alta, está baixa, mas é em torno disso. Tá? A frequência sonora ela varia de 20 Hz
a 20.000 Hz. Uma pessoa falando vai ter algumas centenas de Hz. Então, sei lá, por exemplo, a nota Lá do piano, que é tida como uma referência para afinar, porque ela é a nota central, é 440 Hz. Então, vamos assumir 440 Hz. Qual que é o comprimento de onda disso? Ora, V é igual a lambda vezes F. Se você pega e isola o lambda, V sobre F, você vai encontrar 340 sobre 440. Então, vai dar da ordem de 1 metro, um pouco menor do que 1 metro, né? Mas da ordem de grandeza de metros. Vai dar 0,77 metros. 77 centímetros. Não quer dizer que ele só vai conseguir desviar objetos deste tamanho. Significa que a ordem de grandeza, ou seja, qual é, que tipo de tamanho que a gente está falando? É coisas de 1 metro, de meio metro, de 1,5 metro, coisas comparáveis. Não faz sentido eu comparar sei lá, 1 quilômetro com 77 centímetros, mas faz sentido eu comparar 2 metros com 77 centímetros. Já para a onda luminosa, esse comprimento de onda é muito, muito pequeno. Por isso que a gente pode tratar de raios luminosos, porque a propagação dele quase sempre é em linha reta. E aí a gente pode falar em ótica geométrica, porque o raio é uma linha reta e traça toda uma geometria. Mas a gente nunca, pelo menos, ouviu falar em acústica geométrica. Por que não existe acústica geométrica? Porque a onda sonora, a onda acústica, ela sofre difração. Raramente eu vou ter um raio que vai representar o sentido de propagação, porque esse sentido vai mudar toda vez que ele atravessar um obstáculo. Então não existe acústica geométrica, porque eu tenho a difração muito presente. Tudo bem? Então, deixa eu ilustrar aqui com um aplicativozinho alguns fenômenos de única fenda, e aqui a gente consegue entender. Deixa eu pegar um caso luminoso. Aqui não dá para ver. Aqui é só água. Se eu diminuo a largura desse buraco, você vai ter uma onda cada vez mais próxima aqui. Aqui você vai ter, desculpa. Estou falando bobagem. Como se fosse aqui uma fonte pontual. Tem alguns fenômenos aqui que são secundários, tá? Que é a interferência, como se tivesse vários pontinhos aqui gerando várias ondas ao mesmo tempo e elas interagem entre si. Eu não vou falar disso agora. Mas aqui, se você pega o caso de uma onda luminosa, você percebe também este fenômeno da difração. Mas o tamanho desse buraquinho tem que ser bem pequenininho. Você vê aqui, está em nanômetros a escala. Enquanto que para a onda acústica está da ordem de centímetros. Então, as ondas acústicas têm comprimentos e obstáculos que elas conseguem desviar da ordem de alguns centímetros até alguns metros. Já as ondas luminosas, as ondas eletromagnéticas, serão da ordem de nanômetros. Beleza, gente?